Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Gostaríamos muito de agradecer a Deus, a Jesus, por mais desta oportunidade de aprendizado. E para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos chamar a nossa querida irmã Jordana para fazer uma leitura e, em seguida, a prece inicial da nossa reunião. É com você, Jordana. Boa noite. Hoje eu vou ler um poema do livro Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. O poema chama A Criança. O coração da criança é como um lírio da paz. Cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus. No começo da vida, o amor pode trabalhar, renovando-se os sentimentos no templo de luz do lar. Dispensa à infância o carinho da tua compreensão, conduzindo para o Cristo, modelo do coração. Cessada a infância, que é dia de luz e espontaneidade, as almas voltam, de novo, às lutas da humanidade. Educa os teus pequeninos. Quem não aprende do amor, recebe a lição amarga da experiência da dor. Peço agora para que, por favor, todos fechem os olhos, harmonizando o nosso coração e o nosso pensamento com coisas positivas para a nossa prece. Senhor Jesus, primeiramente eu quero te agradecer por mais uma semana que se inicia. Peço que o Senhor ilumine e proteja a cada um de nós e as nossas famílias. Agradeço, Pai, também por mais uma reunião que temos e com ela a oportunidade de aprendermos com a doutrina de luz que o Senhor nos deixou. Agradeço, Pai, por esse consolo e peço que o Senhor ilumine os pensamentos de todos nós para que possamos harmonizar de acordo com o Senhor, de acordo com o que o Senhor nos ensinou, e assim poder engrandecer o nosso espírito com toda a luz que emana nesse momento, na nossa reunião. Muito obrigado pelos servos de luz que seguem nos acompanhando, nos iluminando e abençoando não só a nossa reunião, como a nossa semana. Pai, que seja uma excelente reunião a todos e que os trabalhos da noite se iniciem com muito amor e terminem com muita paz. Que assim seja. Nosso muito obrigado à nossa irmã Jordana por sempre estar nos ajudando nos trabalhos da nossa casa. Bem, meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós contamos com a colaboração da nossa querida irmã Régina, que nos trará mais alguns ensinamentos à luz da doutrina espírita. Nesse instante, nós passamos a palavra para a nossa irmã Régina. Olá, caros irmãos. É sempre uma alegria muito grande todas as oportunidades que temos de refletir sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo, ele cumpre a promessa que Jesus faz e que está registrada em João, quando ele diz que iria ao Pai, mas que pediria a ele que nos enviasse um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos lembraria o que ele disse e que nos falaria de todas as coisas. E o Espiritismo cumpre essas 3 promessas de Jesus, porque ele nos lembra o tempo todo o que Jesus já disse, nos ajuda a compreender, nos fala de todas as coisas, porque no Livro dos Espíritos, que é o nosso arcabouço doutrinário, há noções de tudo que se tem notícia. Então ele nos fala ali de todas as coisas. E ficará eternamente conosco, porque o conhecimento adquirido fica e porque o Espiritismo traz a lei de Deus na sua expressão mais pura, lei que é absolutamente atemporal. E uma vez entendida,
né? Ela ficará eternamente conosco, porque é lei natural, porque é lei de Deus e porque tudo que levamos é o conhecimento. Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho de um tema que foi muito falado no último mês, setembro, né, dedicado às vítimas do suicídio. E o Espiritismo é o maior antídoto do materialismo que leva com que as pessoas percam a esperança e pensem, se iludem, né, em acabar com a vida. O Espiritismo deixa claro para nós que a vida é plena e abundante, que ela continua, que isso que vivenciamos aqui é tão somente uma parcela muito pequena do todo que compõe a existência de cada um de nós. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nós temos lá o tema o suicídio e a loucura. Então, no item 14, Kardec fala o seguinte, que a calma e a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E de fato, né, se nós sabemos que todo problema é passageiro, que por maior que sejam as nossas dificuldades aqui, elas hão de passar, elas irão passar, que a nossa verdadeira realidade é a de seres espirituais temporariamente num corpo de carne. E isso não é que promove indiferença ao sofrimento, claro que não. Todos sentimos, choramos a nossa dor e a dor do nosso semelhante, mas nós temos a convicção de que aquilo é breve, que é uma passagem e isso nos traz uma fortaleza moral, uma resignação que nós não sabemos de onde, mas vem da certeza de que a vida continua. Lá no livro dos médiuns, nós fazendo o estudo essa semana, nós encontramos lá em Dissertações Espíritas, no capítulo 31, uma fala de Jean-Jacques Rousseau. Foi um filósofo, né, e uma grande figura da época do Iluminismo. E no livro dos médiuns, que foi publicado em 1861, no final da sua mensagem, ele fala o seguinte, lá no capítulo 31, a mensagem número 3, ele fala o seguinte, que ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, e a todos a necessidade de se elevarem para Deus, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Olha o quanto essa fala de Rousseau é assertiva, né? E como vai de encontro ao que a gente está estudando aqui. Então, o Espiritismo trazendo o espiritualismo de volta, trazendo a certeza de que há um mundo além dessa matéria, né? Ele traz a uns a resignação, que é no caso daqueles que atentam contra a própria vida, a outros uma dignidade interior e a outros a necessidade de buscar a Deus. E como ele mesmo fala, né, tão desconhecido e esquecido de suas ingratas criaturas. E estamos todos nós nesse rol de ingratas criaturas, né? Então, é indiscutível que a certeza a certeza na vida futura traz uma fé inabalável, capaz de minimizar todo e qualquer problema que possamos vivenciar aqui. Lá no Evangelho ainda,
Kardec continua: ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos. Então, aquilo que a gente já acabou de colocar. Assim também com o suicídio. Postos de lado aquele que não é cometido por embriaguez ou por loucura, né, que a gente pode chamar de suicídio inconsciente, é incontestável que todos que se suicidam têm uma origem no descontentamento. Então, é onde a gente vê a importância da fé no futuro, porque se eu estou descontente hoje, né, com a minha vida muito descontente, perdas de entes queridos, situação financeira abaixo de zero, complicações de toda sorte, complicações com doenças. E se pensamos que isso é só, que a vida é só essa aqui, só esse aqui agora, né, nada mais até natural do que se pensar, não, eu vou acabar com isso. Lê do engano, porque com a vida é de Deus, a vida é de origem divina, não se acaba com a vida. Então o espírita sabe e ele precisa passar essa certeza, olha, nós conseguimos acabar com essa veste grosseira, só com ela, que, aliás, veste grosseira é um termo que a gente deve repensar, porque André Luiz chama o nosso corpo de templo sagrado. Tal a consciência da dádiva bendita que significa cada oportunidade que temos de vir aqui, vivenciar esse aprendizado, vestindo esse corpo que nos é oferecido. Então, o descontentamento, nós passamos a raciocinar, a administrar esse descontentamento com certeza na fé, na vida futura. Então, aquele que está certo de que é só desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. E ele está fazendo uma analogia aqui, mas é isso. É porque a gente sabe que essa vida aqui nada mais é do que um instante diante da nossa verdadeira realidade, diante da vida espiritual. Os autores falam, André Luiz fala, a codificação espírita fala, Emmanuel fala, né, que uma encarnação aqui não passa de um instante, de um dia diante da nossa verdadeira vida. Então, a pessoa só se desespera quando ele não vê um fim para o seu sofrimento, quando ele não vê um fim para a sua miséria. E aí ele fala, o que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, nem um dia. Olha que conforto. E o que é interessante no caso do Espiritismo, que é fundamental a gente lembrar e falar quantas vezes nos forem dada a oportunidade. Essa certeza da vida futura que o Espiritismo nos traz, ela vem embasada com fatos irrefutáveis. Fatos irrefutáveis, não é conversa, não é estudo, não é pesquisa. São fatos irrefutáveis. Encontramos vestígios da ideia, da certeza da imortalidade em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. E nem poderia ser diferente, porque se é lei de Deus, ele não teria nunca, Deus não privilegia ninguém. Então ele deu essas noções para todo mundo. Mas só com o advento do Espiritismo, o homem estava suficientemente maduro para receber essas informações tais quais nos foram dadas, nos trazendo a realidade de nossas vidas, a realidade da lei de Deus, a realidade da bondade e da grandeza de Deus. Então não é uma ideia, é um fato. O espírita não acha que tem a vida futura, ele tem certeza, porque ele tem inúmeros fatos comprovando, né? E se nós não quisermos ir muito longe, vamos nos ater à psicografia de Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Vamos começar a estudar ali
e avaliar a quantidade de provas irrefutáveis de reencarnação que há na obra de Chico Xavier. A gente pode começar, se a gente não tiver muito propenso ainda ao estudo, assistindo o filme As Mães de Chico Xavier, né? Começa ali agora a quantidade de psicografia que Chico recebeu naquele sentido, comprovando a existência de seres que já tinham desencarnado e que ele sequer tinha noção de quem que eram e trazia noções exatas de quem eram aquelas pessoas. Então, fatos irrefutáveis, isso que nós estamos falando, né? O que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, isso é um fato, porque é uma mediunidade idônea que nos trouxe, que foi a codificação espírita, porque houve todo o critério que Kardec utilizou em separar o joio do trigo, o que era mentira, o que podia ser uma possível mistificação com a realidade dos fatos, né? Então, a propagação de doutrinas materialistas, claro, é um verdadeiro veneno que inocula a ideia do suicídio, o desespero, né? A existência, o espiritismo torna impossível essa dúvida, muda o aspecto da vida. Então, o espírita tem assim vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. Isso vale para nós mesmos espíritas e para levarmos adiante essa certeza. Quantas pessoas nós não encontramos na fila do ônibus, na fila do supermercado, nos hospitais, no nosso trabalho, na nossa própria família, né? Com ideias de desencanto, de desespero, de abalo moral, a ponto de pensar em suicídio. Então, o espírita, primeiro, ele tem a certeza da vida futura. Certeza. Se a gente não tem ainda, nós precisamos investigar a literatura que é farta em fatos irrefutáveis. Nós precisamos averiguar como anda a nossa fé e precisamos embasar essa certeza na vida futura. A certeza ele tem também que, abreviando seus dias, chega precisamente a um resultado oposto daquilo que ele esperava. Porque se você espera acabar com o sofrimento, encurtando a vida, atentando contra a vida, contra esse corpo, esse templo sagrado que Deus te ofereceu, você estará tendo um resultado oposto, porque você vai se deparar com sofrimento, um arrependimento e etc. Tais quais as comunicações nos falam, e nós vamos estudar uma jazinho, agorinha, né? Então, outra coisa, o espírita sabe que se liberta de um mal, mas vai incorrer num pior. Que se engane imaginando que se matar, que se ele se acabar com a própria vida, vai direto para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aqueles que ele ama e que ele tem tanta saudade, que tem tanta vontade de encontrar. Porque nós sabemos que pela porta do suicídio o espírito encontra perturbação assim que ele procede o ato, né? E o que vai afastá-lo de entes queridos através da vibração que ele não está conseguindo manter, né? E ainda a consequência de que o suicídio, só trazendo decepções, é absolutamente contrário ao seu interesse, né? Porque o interesse não é acabar com o sofrimento. Não vai. Então, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos sedimentar, embasar bem a nossa crença, estudar, ter certeza que a codificação espírita nos foi oferecida pela pleiade de espíritos coordenados por Jesus, espíritos superiores, e que nós não vamos aprendê-la numa encarnação, né? Por isso, nós devemos ser persistentes no estudo, e nos deparamos o tempo todo com essa maravilha, como foi essa fala de Jean-Jacques Rousseau que estudamos essa semana. Então, agora nós vamos ver, através da psicografia de Chico Xavier, um grande exemplo do despertar de um suicida. E eu vou pedir licença para vocês para ler, porque psicografia de Chico Xavier a gente não resume, a gente não pula nada. Isso aqui
é uma verdadeira pérola que a gente tem que absorver. André Luiz, quando desencarna, ele passa 11 anos no umbral, com Clarencio ao lado dele, e ele não percebia, porque ele estava num nível vibratório muito abaixo de Clarencio, né? Então veja bem ele relatando para nós o que acontece. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de há muito. Eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Gente, olha que coisa mais concreta. A vida continua, gente. É como se nós estivéssemos aqui agora e passássemos por aquela porta ali só. Psicografia de Chico Xavier. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, onde que eles estavam? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriram-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome. A sede me escaldava. Desencarnado. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam no caminho ermo e obscuro. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, diz André Luiz, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Vamos atentar para esse fato agora. André Luiz foi suicida involuntário. Tanto que ele não se dera conta daquilo. Por que ele foi suicida involuntário, inconsciente? Porque ele não cuidou da saúde dele. E esses detalhes, nós vamos ler no nosso lar para procurar saber quais foram os detalhes da saúde que ele não cuidou, né? Mas então esse corpo é um templo sagrado que devemos a cada dia agradecer a Deus a oportunidade de cuidar da saúde para que ele funcione bem até o dia que marcamos para retornar, senão chegaremos como suicidas, mesmo que involuntários. Então, André Luiz continua, essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde e lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Por que a pecha de suicida, quando fora compelida a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Ele não entendia. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer novamente?
Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, eu não poderia alterar agora a realidade da vida. Olha que frase maravilhosa, gente. Eu vou ler de novo. André Luiz chegando a essa conclusão. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, eu não poderia agora alterar a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante. Ele sabia que ele estava cônscio, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Após todo esse sofrimento, ele começa a refletir. 11 anos, no umbral. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Como a flor da estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. E ele continua a narrativa. Mas o que aconteceu nesse momento? Quando ele começa a pensar que devia existir um autor da vida. E nesse momento, André Luiz faz uma prece sentida do fundo do seu coração. Ele ora a Deus. E nesse momento, ele vê Clarencio ao seu lado. E que possivelmente estava ali o tempo todo, só aguardando que ele elevasse o seu padrão vibratório, a fim de perceber a presença de seres de luz ao seu lado. Então, meus irmãos, a obra de André Luiz é de uma contribuição inestimável. A codificação espírita já o é. E a obra de Chico Xavier, considerada complementar, ela desvenda o mundo espiritual, assim como Kardec anunciou. E são obras que nós não podemos mensurar o valor. Isso aqui está no primeiro livro de André Luiz, intitulado Nosso Lar. Vejam bem que foi feito um filme, muito bem feito por sinal, mas não traz nem 1% da quantidade de informações que há em toda a obra de Chico Xavier. Isso aqui está no capítulo 1º. Está logo no primeiro capítulo. Leiam, estudem Nosso Lar, estudem a obra de André Luiz, estudem a obra de Chico Xavier, estudem a codificação espírita, estudemos, né? Porque eu também estou aqui engatinhando nessa compreensão. Mas de forma indiscutível, o Espiritismo nos traz
a certeza de que tão somente o mal é passageiro. Olha que maravilha, né? Sabemos que reencarnamos para melhorar o nosso padrão vibratório, para educar os nossos sentimentos, para nos aproximarmos da lei de Deus. E tudo que adquirirmos nesse sentido é nosso e é eterno. Olha que maravilha, né? Tão somente o mal que abrigamos em nós, não é o mal que há no outro. O mal que ainda abrigamos em nós, que são oriundos de nosso orgulho, do nosso egoísmo, que nos faz desejar vingança, que nos faz pensar em só nós mesmos, né? Que nos deixa frios em relação à doença do outro e por aí afora. O mal que abrigamos em nós, esse mal é passageiro. E lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os espíritos de luz, se seria possível nós afastarmos de nós as nossas más inclinações. E é uma resposta curtinha. Eles falam assim: sim, é muito fácil e fazendo muito pouco esforços, mas o que lhes falta é a vontade. E esse é um outro capítulo muito interessante para se falar, em outra hora estudaremos. Mas verifiquem a questão 909 de O Livro dos Espíritos. E também, depois a gente pode ir lá na 1009, eu vou fechar com esse pensamento de Paulo de Paulo Estevão. Quem não leu Paulo Estevão ainda, coloque em sua cabeceira. Daqui para o fim da vida dá para aprender um pouquinho. Mas esse Paulo de Paulo Estevão, tem uma comunicação dele na questão 1009, são várias comunicações, São Luís, Santo Agostinho, e uma é dele. E ele fala o seguinte, que as nossas dificuldades aqui é uma soma de dores e dificuldades para nos fazer desgostar das nossas imperfeições. E foi isso que os Espíritos falaram no 909. Nos falta vontade. Falta vontade porque estamos acomodados com o que somos e no fundo a gente gosta, né? Eu quero muito ser desprendido, mas eu gosto muito de uma casa bem arrumada, de um carro bom, de uma comida boa, né? E por aí afora. Então, que possamos estar certos, né? De que o Espiritismo é um verdadeiro acréscimo de misericórdia, da bondade infinita de Deus para com todas as criaturas, descortinando para nós a realidade de um Deus de infinita bondade que nos quer a todos, que nos olha a todos, que definitivamente trará de volta ao redil todas as ovelhas que por acaso tiverem se desviado do caminho. Estamos aqui para nos aproximar da lei de Deus, para nos melhorarmos e para levar essa certeza adiante, tendo a certeza que, como Jean-Jacques Rousseau disse para nós, o Espiritismo ele trará a alguns a resignação, a outros a dignidade, e a outros e a todos, aliás, ele fala, e a todos a necessidade de descortinar o Criador, tão esquecido por suas ingratas criaturas. Que Jesus nos abençoe é redundante, que Ele abençoa o tempo todo a todos nós, mas que possamos elevar o nosso padrão de sentimentos e pensamentos a fim de perceber esse manancial infinito de bênçãos onde estamos inseridos e a fim de divulgarmos o consolo que o Espiritismo nos oferece. Alegria e paz a todos. Muito obrigada. O nosso muitíssimo obrigado à nossa irmã Régina por mais dessa ajuda nos trabalhos na nossa casa de oração. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração
do nosso irmão Romildo, ao qual nós passamos a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Neste momento, lembramos de nossos queridos irmãos espirituais. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg. Lembrando desses companheiros que trabalhou muito para a doutrina e continua trabalhando para nos favorecer os conhecimentos celestiais. Mas precisamos que Deus vê nós de bons olhos, trabalhando a humildade e desinteresse, para que aprimoremos cada vez mais as nossas questões e subir alguns degraus pequeninos na terra. E afastar do orgulho e da ambição. Nesse instante que dissemos a respeito de todos, porque quem aprende a doutrina espírita, ou seja, quem aprende o espiritismo, está por dentro também do mediunismo. O espiritismo é o mesmo que o cristianismo. Então, neste momento, nós vamos fazer a prece dos passes coletivos à distância, onde todos possam receber de acordo com a visão espiritual do Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. Dá-nos o pão de cada dia, assim Deus sempre, Senhor, que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não deixeis entregues à tentação, mas livre-nos de todo mal. Nesse instante, aquilo que merecemos, e através dos passes que emitimos junto à espiritualidade maior e bondosa, que possa fluir o efeito necessário para cada um. Nesse instante, passamos a fluidificação das águas. Se todos puderem colocar a água num copo à mesa, nós vamos pedir também que o mundo espiritual, onde encontramos as manipulações dos remédios para as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas preocupações, para que possa trazer o alívio necessário a cada um. E a quem assim recebe nessa água, ali nós temos o eflúvio salutar que possa fazer o bem a todos, tanto encarnados como desencarnados. E em nome de Deus, em nome de Jesus e todos aqueles que nos ajudaram e sempre nos ajudará, nós encerramos, que assim seja. O nosso muito obrigado ao nosso irmão Romildo por sempre estar nos ajudando nesse importante trabalho, que é o trabalho do passe. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, sempre agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião. E nesse instante nós vamos fazer a prece final dos nossos trabalhos. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas essas oportunidades de aprendizado que temos na nossa vida. Queremos te agradecer por nenhum instante sequer, Senhor, ficamos
sem as nossas reuniões, mesmo que elas estejam acontecendo de forma virtual, mas com certeza tem nos ajudado bastante. Queremos te pedir ainda, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo com esta pandemia, que todos possam contar, e sabemos que contamos sempre com a colaboração dos nossos amigos espirituais, vindo nos dar força, coragem, para enfrentarmos as nossas vicissitudes. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa estada aqui nessa terra, essa escola de aprendizado, Senhor. Muito obrigado, enfim, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. E em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que sempre estão colaborando com a nossa casa, nós damos por encerrada a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, um grande abraço, uma boa semana, na paz de Jesus.